Boa noite a todos e a todas. Vamos ter uma aula especial hoje sobre o Ano Novo Judaico, a festa de Rosh Hashanah. Vamos ver a Kabbalah de Rosh Hashanah, que é uma festa que representa, na verdade, o começo do ano judaico. E ela é marcada no dia que o homem foi criado. O ser humano foi criado em Rosh Hashanah. Mas eu queria ver hoje com vocês uma visão um pouco diferente sobre essa festa. Normalmente a gente fala sobre o julgamento que acontece do universo inteiro no dia de Rosh Hashanah. Então muita gente, quando chega nesse mês, Elul, que é o último mês do ano, e começa a se aproximar do dia de Rosh Hashanah, começa a ficar um pouco com medo, né? Como será o meu julgamento? Será que Deus vai me inscrever e me selar no livro da vida? E esse medo, às vezes, acaba levando a pessoa realmente a tentar melhorar o seu comportamento. Mas nós sabemos que a visão racídica e cabalística não é você servir a Deus através do medo, porque você tem medo de ser castigado, mas sim através do prazer e através do amor. Então hoje eu queria ver com vocês uma visão mais mística sobre o início do ano judaico e como a gente pode se preparar para essa data. Queria começar com uma pequena história. Certa vez, o Baal Shem Tov, que foi o fundador do Hassidismo há mais ou menos 300 anos atrás, que ele trouxe uma nova luz ao judaísmo, e nada por acaso hoje é o aniversário do Baal Shem Tov, Chai Elul, dia 18 de Elul, é o dia que o Baal Shem Tov, fundador do Hassidismo, nasceu, e também o discípulo dele, que é o fundador de Chabad, o Alter Rebbe, também nasceu nessa data, muitos anos depois, 18 de Elul. Olha a história que aconteceu com ele. Os seus alunos chegaram e falaram: Rebbe, encontramos uma contradição no Talmud. Um lugar está escrito que Deus julga os seres humanos e todo o universo uma vez por ano. Quando? Rosh Hashanah. Outro lugar do mesmo Talmud está escrito que Deus julga a humanidade e todo o universo todos os dias. Todo dia tem o seu julgamento. Então os alunos perguntaram uma contradição no próprio Talmud. O Baal Shem Tov falou: eu não vou responder para vocês, eu vou mostrar para vocês. Venham comigo. Eles foram até um senhor que estava na sinagoga, um senhor simples. Ele falou: Moishe, como vai a vida? E o Moishe respondeu: Rebbe, minha vida está uma droga. Minha vaca leiteira que dá sustento para nossa família está doente, não está dando leite. Minha esposa já está alguns dias sem falar comigo, está brava comigo, nem conversa comigo. Meus filhos estão indo mal na escola, só fazem bagunça. Minha vida está uma droga. O Rebbe falou: vai melhorar, se Deus quiser. Ele vira para os seus discípulos e o Baal Shem Tov fala: voltem aqui amanhã, no mesmo local, no mesmo horário. Eles ficaram ansiosos, esperaram 24 horas e voltaram lá na sinagoga. O Baal Shem Tov vai para o mesmo Moishe e fala: Moishe, como vai a tua vida? E o Moishe fala: Rebbe, Baruch Hashem, graças a Deus, minha vida está ótima. Minha vaca leiteira está doente, mas Deus sempre deu um jeito de me sustentar, tenho certeza que Ele vai continuar me sustentando. Minha esposa não está falando comigo há alguns dias, mas eu gosto dela até brava, ela é tão boa que eu gosto dela até brava. Meus filhos estão indo mal na escola, mas eles são tão fofinhos, já me deram tanta alegria na vida, não tenho do que reclamar. Graças a Deus, Rebbe, minha vida está ótima. O Baal Shem Tov virou para os alunos e falou: vocês estão entendendo? Hashem julga o mundo uma vez por ano, ele decide tudo o que você vai ganhar ou perder. Como vai ser tua vida? Mas o julgamento de cada dia é você que faz. O julgamento, se você vai olhar com o olho direito ou com o olho esquerdo, o que está acontecendo na tua vida, a vida do Moishe não mudou nada, era a mesma vida. Um dia ele falou: minha vida está uma droga, e no dia seguinte ele falou: minha vida está uma maravilha. E esse julgamento, ele é tão ou a mais importante do que o julgamento de Rosh Hashanah. É o julgamento que nós temos que fazer internamente, como nós enxergamos a bênção que Hashem nos mandou no dia de Rosh Hashanah. Eu começo o shiur com essa história para dizer que o mais importante quando chega uma festa judaica não é só o que nós esperamos de Deus. Deus sabe fazer a parte dele, Ele sabe exatamente tudo o que precisa acontecer no ano de cada um para ele passar os desafios e aquilo que ele precisa passar por dentro. A grande pergunta é como eu vou viver o Rosh Hashanah. Como eu faço o meu Rosh Hashanah ser uma coisa verdadeira. Então vamos ver um pouco na Kabbalah qual é o significado da data de Rosh Hashanah.
uma coisa muito interessante. Nós sabemos que todas as festas judaicas, elas têm um ingrediente emocional que abastece a pessoa para o ano inteiro. Então, por exemplo, Purim é a festa da alegria. Então, é um dia que você precisa se abastecer com alegria para o ano inteiro. Hanukkah é a festa das luzes. Você precisa se iluminar para o ano inteiro. Pesach é a liberdade. Pega a liberdade para o ano inteiro. Sukkot é a humildade. A gente senta nas cabanas. Leva a humildade para o ano inteiro. O que é Rosh Hashanah? Vamos ver a história da festa. A Kabbalah explica que Rosh Hashanah, Deus manda uma nova energia para o mundo que nunca tinha passado por aqui antes. Assim que está escrito. Mas às vezes você pensa isso e não te diz muita coisa. O que significaria uma nova luz, uma nova energia que nunca veio? Mas se você pensar um pouquinho, é uma coisa maravilhosa, uma coisa incrível. Por quê? Vamos tentar entender isso. Deus criou o mundo há 5.777 anos atrás, quase de acordo com o judaísmo. Criou o mundo. E o mundo nada mais é do que um reflexo de Deus. A Kabbalah explica que o mundo não é um objeto de Deus, simplesmente um brinquedo de Deus. O mundo nada mais é do que Deus infinito se colocando todo ele aqui. Mas se Deus já se colocou totalmente aqui, como ele pode aumentar isso a cada ano? Vocês entenderam? Minha pergunta é meio contraditória. Se ele já estava aqui por completo, como ele pode mandar uma nova luz a cada um? De onde vem essa nova luz? Então, em outras palavras, o que a Kabbalah está nos falando é que no dia de Rosh Hashanah, Deus está superando Ele mesmo. Vamos tentar entender esse conceito. É como se a gente pudesse dizer que Deus próprio se supera a cada ano. Porque Ele mandar uma nova luz, às vezes a gente imagina uma coisa muito técnica, vai lá, aperta o botão e vem a nova luz. Não é uma brincadeira. Quer dizer que a cada ano, quando chega Rosh Hashanah, Deus fala, eu vou estar mais presente aí no mundo, com mais intensidade, com mais milagres, quer dizer, eu vou realmente estar mais aí. Então, não é só uma festinha que a gente senta com a família e come maçã com mel e reúne toda a família. Está descendo uma nova energia que nunca esteve aqui antes. Então, qual precisa ser a nossa meditação, eu acho que quando eu cheguei em Rosh Hashanah, é pensar o seguinte, se Deus está se superando, seja lá o que isso significa no mundo divino, o que nós precisamos fazer? A mesma coisa. Superar as nossas próprias expectativas. Vou tentar explicar isso um pouquinho melhor. Primeiro vamos falar de Deus, depois vamos falar da gente. Normalmente, as religiões e talvez até filosofias tendem a olhar para Deus como uma coisa estática. E isso é um grande erro. A gente tende a olhar, Deus é perfeito. O que quer dizer que Deus é perfeito? Então muita gente fala, já que Ele é perfeito, a gente não pode falar dele, a gente não pode pensar sobre Ele, a gente não pode questionar Ele, porque Ele é uma coisa perfeita. A gente não sabe como funciona o mundo da perfeição. Mas muitas vezes parece que a gente coloca a Hashem, a gente coloca Deus na prateleira e começa a imaginar um Deus totalmente estático. Uns imaginam, um Deus que está lá no céu, Ele é o rei, depois dos 120 anos Ele vai me julgar se eu fiz coisas boas ou se eu fiz coisas ruins. Muita gente imagina Deus como alguém que está totalmente acima do mundo, que a gente não tem a mínima noção e não pode ter um relacionamento íntimo com Ele. Então vem a Kabbalah e o judaísmo e fala, não. Deus é infinito. Sabe o que significa infinito? Infinito quer dizer que nunca acaba. Se Ele nunca acaba, quer dizer que Ele é totalmente flexível, no bom sentido, ou seja, que Ele se adapta a tudo e a todos o tempo inteiro. Então, olhar Deus como uma coisa estática é um grande erro. Você estaria limitando Deus. Então, se tem alguém que não é estático, é Deus. Então, falar que Deus é infinito é a mesma coisa do que falar que o tempo inteiro Deus está nos impressionando, está nos surpreendendo, e é isso que acontece com mais força e com mais intensidade no dia de Rosh Hashanah. Agora vamos tentar trazer um pouco para a nossa vida. A gente sabe que o nome que alguém ou algo recebe em hebraico é, na verdade, a essência daquela coisa. Então, quando você quer descobrir a essência de alguma coisa, olha o nome dele em hebraico. Vamos pegar no nosso caso. Como chama a festa? Rosh Hashanah. 2 palavrinhas. Qual a tradução? Rosh, cabeça. Shana, ano. Agora vamos ver a raiz das palavras. Rosh é a cabeça. Shana vem de que verbo em hebraico? Alguém sabe? Tudo você tem que procurar o shoresh, a raiz da palavra.
Qual é? Yashan, não. Não, isso não é um verbo. Qual que é o verbo? Shana vem da palavra em hebraico shinui. O verbo é leshanot. Significa mudança, transformação. Shana em hebraico, que é ano, significa também mudança. Então o que significa Rosh Hashanah? O início da mudança, a cabeça de todas as transformações. Então se você pegar o pé da letra, o que na verdade está acontecendo em Rosh Hashanah? Assim como Deus, de alguma forma que a gente não entende, supera Ele mesmo e manda uma nova luz infinita que nunca teve aqui antes, cada um de nós precisa buscar essa transformação interna, e já vamos falar um pouco como nós podemos tentar fazer isso, mas não é uma transformação qualquer, é uma transformação que realmente a pessoa pode dizer Rosh Hashanah, é o começo de uma nova fase, é o começo da minha transformação. Deixa eu trazer um exemplo para isso da própria Torá, um versículo que está na própria Torá, para a gente ver como isso está escrito. Existe um verso da Torá que fala sobre a terra de Israel, como o cuidado de Deus e o carinho sobre a terra de Israel é algo muito especial. Então na Torá está escrito assim, Tamid einei Hashem Elokecha ba, sempre os olhos de Deus estão sobre a terra santa, Mereshit Hashanah ad Acharit Shana, do início do ano até o fim do ano. Pergunta aos comentaristas, por que precisa falar do começo do ano até o fim do ano? Deveria falar sempre. Se é do começo do ano até o fim do ano, sempre. A Torá não fala palavras à toa. Daqui a Kabbalah aprendeu que apesar que sempre, constantemente, Hashem está cuidando da terra de Israel, tem uma mudança a cada ano. Ou seja, a cada ano fica mais. A cada ano fica mais profundo. A cada ano fica mais intenso. E aqui você vê uma coisa interessante. Que na palavra Reishit, em hebraico, que significa início, como se escreve normalmente em hebraico a palavra início, Reishit, Reish, Aleph, Shin, Yud, Taf, 5 letras. Nesse lugar da Torá está faltando uma letra, está faltando a letra Aleph. Aleph é a letra de Or, que significa luz, representa Hashem. Está faltando o Aleph. Então, sabe o que a Kabbalah explica? Quando começa o ano, na noite de Rosh Hashanah, ainda não veio a nova energia que Deus quer mandar para o mundo esse ano. Sabe quem consegue atrair essa nova energia? Nós, através do toque do shofar. De manhã, quando a gente vai na sinagoga e toca o shofar, não é só mais uma mitzvah, uma tradição judaica. É uma coisa muito profunda. O toque do shofar, que ele é justamente um toque sem palavras, sem letras, praticamente sem música, é simplesmente um toque profundo e depois alguns que simulam o choro, eu não sei se vocês sabem que aqueles toques que eles são cortadinhos, que eles são quebrados do shofar, exatamente, isso a Guemará fala que seria para sentir que você está chorando, já vamos entender por quê, mas justamente esse toque, ele tem o poder de atingir o âmago do ser humano e também o âmago de Deus. Seria dizer, pode perguntar. O que é âmago? Âmago quer dizer o mais profundo, a essência da pessoa. Então o shofar, como a gente vê que muita gente que não vai o ano inteiro na sinagoga, mas vai Rosh Hashanah e Yom Kippur, e na hora que eles escutam o toque do shofar, isso emociona muito eles. Hashem, de uma certa forma, quando ouve esse toque do shofar, ele resolve, eu tenho muito prazer dessa humanidade, eu tenho muito prazer desse mundo, eu vou mandar uma nova energia, uma nova luz que ainda não tinha lá. Vou contar uma história que aconteceu comigo alguns anos atrás. A gente tem um costume de tocar shofar depois da sinagoga, para pessoas que não tiveram oportunidade de escutar. Então, isso aqui é um costume de Chabad, mas que a gente vai, por exemplo, nas ruas ou em hospitais, a gente vai no Samaritano, lugares que, às vezes, tem velhinhos, tem pessoas doentes que não puderam ir na sinagoga, e a gente vai e toca o shofar para essas pessoas. Como em Higienópolis tem muito judeu, então a gente toca às vezes até nas ruas, no shopping de Higienópolis. Uma vez eu estava voltando da sinagoga e estava passando na frente da competition, lá da academia quase judaica, certo? De tanto judeu que tem lá. E eu fiquei pensando, entro ou não entro? Não sei se é um ambiente muito para tocar shofar. Aí eu falei, quer saber, vou entrar, vou perguntar para a mulher lá da recepcionista. Aí tinha até um Shana Tová lá, uma plaquinha com Shana Tová para os judeus que frequentam lá. E eu perguntei, pode tocar o shofar? Ela falou, não tem muita gente hoje na academia, mas se você quiser tocar aqui na entrada, você pode, né? Eu não tenho o cartão para passar. Mas eu não podia tocar sozinho, porque eu já tinha cumprido a mitzvah
do shofar e eu já tinha feito a brachá, então eu precisava de alguém que ainda não tinha feito. Então eu esperei alguém entrar, entrou um menino lá, falei, você é judeu? Sim, já ouviu o shofar? Não, quer ouvir? Quero. Fez a brachá e eu comecei a tocar para ele o shofar, que se tiver mais alguém lá dentro ouvindo, que escute o shofar também. De repente eu tô tocando o shofar, você tem que tocar vários toques para cumprir a mitzvah. Vem uma mulher que ela estava sentada na lanchonete da academia. Ela vem chorando. Ela chegou perto de mim, ficou ouvindo o toque do shofar inteiro. Chorava. Aí eu não podia interromper, eu terminei os toques do shofar. E perguntei, o que aconteceu que você está assim? Ela falou, faz alguns anos que eu não escuto o toque do shofar. Esse ano, meu pai está no hospital. E eu fui visitar ele, e eu lembrei, do nada, que hoje era Rosh Hashanah, que eu deveria escutar o toque do shofar, mas bem, hoje eu não posso, porque eu preciso ficar com meu pai no hospital, e eu fiquei mal por causa disso. E eu voltei agora para casa, eu estava mal por causa disso, e eu entrei aqui, não para malhar, nada, só para comer nessa lanchonete que eu gosto, e de repente vem um rabino aqui e começa a tocar o shofar. Tipo, Deus te mandou! Ela não estava acreditando como que realmente alguém entrou na academia para tocar. E ela chorou. Mas por que eu estou contando para vocês essa história? Porque eu me emocionei, muito mais nesse toque do shofar do que os 200 toques que eu ouvi na sinagoga. Para mim, o Rosh Hashanah começou aqui. Aí eu entendi por que o Rebbe mandava a gente tocar. Não é só para os outros, é para você mesmo. Às vezes a gente está tão acostumado com as mitzvot, vou na sinagoga todo dia, todo Shabbat, a gente não sente a magia das mitzvot. Alguém que vai uma vez por ano, às vezes consegue sentir muito mais. Mas seja como for, o toque do shofar, ele realmente tem esse poder, sabe? Parece um grito que vem lá de dentro e ele consegue mudar muita coisa. Com isso eu acho que a gente vai entender mais um ponto interessante de Rosh Hashanah. É a única festa judaica que acontece no primeiro dia do mês judaico. Normalmente, vocês já perceberam, quando que são as festas judaicas? No dia 15 do mês. O que acontece no dia 15 do mês? A lua está cheia. Sempre o 15 do mês, em hebraico, a lua está cheia. Pesach é no dia 15, Sukkot é no dia 15, Purim é no dia 14, depois você tem Tu B'Av, você tem Tu B'Shvat, mesmo Shavuot é no dia 6, é no meio, ainda a lua já está na metade, Yom Kippur é no dia 10, Rosh Hashanah é no dia 1 e 2 do mês de Tishrei. Quando a lua está praticamente escondida. No primeiro dia do mês você nem consegue enxergar, pode sair sem nuvem nenhuma, você não vai enxergar a lua. Qual é a simbologia, o que tem por trás disso? Então, normalmente o judaísmo gosta de lua cheia, porque a lua, ela representa, na verdade, o auge do povo judeu, e quando a lua está cheia, que é muita luz, a gente fica feliz. Por que Rosh Hashanah é sem lua? Por que Rosh Hashanah é quando a lua está, na verdade, oculta, ela está escondida? Então, aqui a gente vai precisar entrar um pouco num tema que a gente já estava trazendo algumas aulas nas semanas anteriores, que fala sobre, só vou colocar um pouco mais no meio, que fala, na verdade, sobre o inconsciente e o consciente. O ser humano, ele é dividido, como a gente sabe, em duas partes. Tem o lado nosso revelado, nosso lado revelado, ele é o nosso consciente. É aquele nosso lado que funciona pela lógica, que as coisas são mais esclarecidas, que você entende o que está acontecendo na tua vida. Very good. Muito bom. Depois você tem um lado obscuro da tua mente. É o lado que, na verdade, tem toda a sua verdade lá. Mas a gente tem medo de acessar esse lado. E por isso tem um mecanismo em nós mesmos que não deixam a pessoa conhecer todo o seu inconsciente. Senão a gente ficaria mexigna. Sabe o que é mexigna? A gente ficaria maluco se você soubesse todo o teu inconsciente. Por isso, pessoas que têm um pouco mais de acesso ao seu inconsciente, eles têm uma tendência um pouco mais maluquinha. Mas pode ser usado para o bem, pode ser uma criatividade. Certo? Eu me incluo nisso também. Não estou falando de ninguém aqui. Agora, nos nossos sonhos, por exemplo, que aparece normalmente o inconsciente, o que aparece nos sonhos? As fantasias, os medos, as obsessões da pessoa. Tudo isso aparece no sonho, porque é como se não tivesse o filtro e o inconsciente ele aparece com muito mais força. Por que eu estou trazendo isso agora? O judaísmo acredita que a única forma de você realmente fazer uma mudança na tua vida precisa acessar esse inconsciente, precisa entrar um pouco nesse lado obscuro da tua personalidade, porque apesar que ele é obscuro, ele é confuso, ele é difícil de entender, é lá que mexe com o principal do teu comportamento.
nós sabemos hoje, certo? Na psicologia, temos aqui psicólogos presentes, que... PNL, não? É? Um pouco de PNL. Um pouquinho. Que, na verdade, quando a pessoa... O nosso comportamento, a gente acha, né? Ah, nós somos super inteligentes, super lógicos, mas você nem percebe que a maioria dos teus comportamentos todo dia estão sendo movidos por coisas que você nem sabe, pelos teus medos, pelas suas vontades, e você não percebe, você só percebe depois que fez a bobagem, né, muitas vezes, e você fala, por que eu fiz isso? Eu não sou burro, certo? Mas daí a gente percebe que nós temos alguma coisa que está mexendo. Quando eu falei no começo que cada Rosh Hashanah, Hashem supera a si mesmo, o que seria no ser humano Rosh Hashanah, o início da mudança? É a gente conseguir mexer alguma coisa lá no fundo, quando a lua está sumida, quando a lua está oculta. Quer dizer, qual é a simbologia de Rosh Hashanah na lua oculta? Falar, esse é o dia do ser humano trabalhar o seu lado obscuro, o seu lado mais profundo, porque se você mexer lá, a mudança vai vir. Vou contar uma historinha para vocês. Uma vez, tinha o Rebbe Rashab, ele era um quinto Rebbe de Chabad, e ele tinha um filho dele, que ainda era uma criança, no futuro seria o próximo Rebbe, e o filho dele estava na janela, não sei se eu já contei para vocês essa história, ele estava na janela apoiado, sabe, olhando a vida passar, olhando a natureza, olhando as árvores, olhando as flores, e o pai dele passou pelo quarto dele e falou para o filho dele, Yosef Yitzchak, que era o nome do filho, é melhor ficar lá fora, olhando para dentro, do que ficar dentro, olhando para fora. E acabou a história. E passou uma grande mensagem para o filho dele. Muitas vezes, a gente está dentro. O que significa a gente está dentro? Cada um no seu nível religioso, cada um no seu nível espiritual. Às vezes a pessoa pode ser ultra-ortodoxo, mas o que ele está fazendo? Olhando para fora. O que seria olhando para fora? Ah, será que lá fora é mais gostoso? Será... Ou às vezes até para criticar. Ah, essas pessoas do mundo estão tão perdidas. Mas se você está feliz com o teu, o que você está criticando os outros? Lógico que você pode ajudar outras pessoas. Isso é outra coisa. Mas às vezes a pessoa que está dentro está muito preocupada com lá fora. Alguma coisa está errada. Às vezes é melhor, disse o Rebbe, você está fora, olhando para dentro. O que Deus está procurando de nós? Ele criou a gente com nossos defeitos, com nossos vícios, com nossos problemas. Até aí é normal. A nossa escolha é como você vai fazer a tua janela, de dentro para fora ou de fora para dentro. A preocupação de Hashem em cada Rosh Hashanah é que você comece a olhar mais para dentro do que para fora. Seja lá o nível religioso que você está. Onde está a tua busca? Onde está a tua procura? Então, quando falamos, só para a gente agora finalizar essa ideia, quando a gente falou sobre transformação, a primeira ideia que vem na cabeça da pessoa é transformação exterior. A gente sempre pensa, eu preciso mudar minha vida. Olha quantas pessoas vê revista, você vê filme. Preciso dar uma reviravolta na minha vida. Então a pessoa diz, vou comprar um carro novo, vou mudar de emprego, vou trocar de namorado. Meu, você não mudou nada. Você mudou os outros, você mudou as coisas. Você não mudou nada. Porque mudar de verdade é mexer lá dentro. E aí a gente tem medo. A gente tem medo de mexer lá dentro. Por dois motivos. Lá dentro não dá para ver, é muito mais fácil você mudar coisas visíveis, né? Então parece muito mais fácil falar, vou mudar isso, aquilo, deu uma reviravolta na minha vida. Às vezes também é importante, não estou falando que não é para mudar lá fora, às vezes precisa mudar lá fora. Mas a verdadeira mudança, Rosh Hashanah, ela é muito mais difícil. E o segundo motivo que é mais difícil é porque você vai precisar mexer em coisas da tua zona de conforto. Cada um aqui tem sua zona de conforto. Cada um aqui tem aquilo que ele sabe que é mais fácil, que é mais gostoso, mas impede a nossa mudança. Se eu não me engano, Freud falava, mais ou menos nessas palavras, quando a dor de ficar do jeito que está é maior do que o medo da mudança, a pessoa muda. Quando a dor de ficar do jeito que está é maior do que o medo de mudar, a pessoa muda. Infelizmente, às vezes a gente precisa, certo, dessa dor, e é isso que eu não dá mais assim. Tem alguns filósofos que falavam, se a pessoa não está no fundo do poço, ele não muda. Mas às vezes a pessoa não precisa esperar chegar no fundo do poço, certo? Se coloca no fundo do poço, quer dizer, perceba que a graça da vida é se inovar todo dia, é se arriscar o tempo inteiro, não riscos perigosos, né? Às vezes as pessoas, para ter graça na vida, procuram às vezes riscos que não são riscos interiores, são riscos externos. Então, por exemplo, o cara quer escalar o Everest, pular de paraquedas.
Por que as pessoas... Saiu um filme há pouco tempo, não sei quem assistiu, do Everest, chama. E mostra lá, é uma história, não sei se com aqueles caras foi verídica, mas é histórias que acontecem todos os anos. Pessoas com família botam tudo a perder, porque é perigosíssimo. Pode ter avalanche, pode ter... Como realmente acontece no filme. Por que o cara faz isso? Você acha que é para ver a vista lá de cima da montanha? Não é isso. Vista você consegue, pode ir de helicóptero, você vai de avião, tem outro jeito de ter vista. É pelo perigo. O perigo de vida, ele dá uma adrenalina para a pessoa que é incomparável. Não existe uma adrenalina tão grande do que quase morrer. Por isso que as pessoas pulam de paraquedas e bungee jump. Não sei se vocês viram que há um tempo atrás tinha pessoas que estavam fazendo, não façam em casa, é isso que eu vou falar, mas é que eles se enforcavam até quase morrer, até quase perder o ar, e aí solta a corda. Por quê? Porque o quase morrer, ele dá um prazer incrível. E, infelizmente, crianças morreram. Por isso eu falei, Chaz Shalom, ficou até famoso e pararam de fazer isso, mas por quê? O sentimento mais próximo de sentir que você está vivo é quando você quase morre e não morre. Agora, o que a Hassidut e a Kabbalah falam sobre isso? Você não precisa fazer isso de uma forma exterior, porque é uma ilusão. Pular de paraquedas, daqui a um mês você vai precisar pular de novo, porque quanto que vai durar essa emoção de pular do paraquedas ou de subir o Everest? Agora, se você fizer uma adrenalina interior, uma adrenalina espiritual, qual é a adrenalina espiritual? É se arriscar o tempo inteiro, mas não é arriscar tua família, arriscar todo mundo lá fora. Se arrisca de verdade. Sabe qual é o maior risco? O risco da mudança. Sai da sua zona de conforto, só um segundinho, entra no teu mundo obscuro e fala, eu vou mexer comigo. Hoje eu vou mexer comigo. E esse mexer, te garanto que é mais perigoso do que subir o Everest. Porque lá você vai descobrir o teu Everest lá dentro, talvez vai chorar, igual o toque do shofar, talvez vai sofrer, vai vir um vazio. E aí para preencher esse vazio, você vai precisar descobrir uma nova luz da tua alma que nem você conhecia que ela existia. Fala. Vezes esses esportes tidos como esportes de aventura, onde as pessoas se preparam muito, elas não têm um preparo só físico, elas têm psicológico também. Psicológico, emocional, e muitas delas têm um processo de autoconhecimento muito grande. Muito bom o que você me falou. Obrigado por me corrigir nisso, você tem razão. Quando eu estava falando, quer dizer, eu estava olhando principalmente pular de paraquedas, que às vezes é uma coisa que é muito corriqueira, o cara não tem uma grande preparação. Com certeza, para subir o Everest, eu imagino que tem um grande trabalho emocional e psicológico, e mesmo assim, então isso é interessante que você trouxe, por quê? Porque às vezes, como até falei na Cabala dos esportes, uma atividade física, ela pode envolver também um crescimento interior, como pessoas que fizeram corridas ou que caminharam, sabe aquelas caminhadas que demoravam às vezes meses, e a pessoa acabava conseguindo se encontrar, porque às vezes não é só uma caminhada física, mas é também algo interior. Realmente às vezes acontece. Só que se a pessoa ela foca muito mais no lado físico, entendeu, do que no lado interior, aquilo acaba ficando ali. Então o que talvez a Kabbalah traz pra gente é que você não precisa necessariamente subir o Everest para conseguir fazer isso. Talvez algumas pessoas precisam, eu não tenho nada contra, cada um faz suas escolhas na vida, mas às vezes correr, para o outro pode ser nadar, para o outro pode ser meditar. Cada um da sua maneira, ele descobrir, como a gente falou agora, qual é o ponto que mede. Então eu queria dar uma dica para vocês e para mim mesmo, que agora antes de Rosh Hashanah, a gente possa aprender de Deus. Então assim como Deus fala, eu vou me superar mais um pouquinho, seja lá o que isso significa no mundo dele, e vou mandar uma nova luz que nunca tinha vindo antes, vamos tentar fazer uma boa decisão, não precisa de 2 nem de 3, uma boa decisão, mas que você sabe que ela vai mexer com você. Não precisa ser nem fácil nem difícil. Às vezes a pessoa pergunta, mas tem que ser fácil ou difícil? Eu acho que a palavra não é nem fácil nem difícil. É alguma coisa que você sabe, que você vai olhar na janela para dentro e você sabe, se eu mexer nisso aqui, eu sei que muita coisa vai mudar na minha vida. Eu vou sofrer um pouco, vai doer um pouco, mas depois vai vir uma luz nova. Porque para vir uma luz nova precisa do vácuo. Quando vem um vácuo, vem uma nova luz. E o nosso trabalho é fazer o vácuo. Então eu aconselharia a todos nós que a gente faça alguma decisão. Não, porque às vezes você fala, não só aumentar uma mitzvah a mais, vou dar um pouquinho mais de tzedakah, isso também é bom, mas tenta pensar alguma coisa se conhecendo, faz um balanço de como foi o teu ano, de como foram os últimos anos da tua vida, e tenta pensar no momento da tua vida, o que será que eu posso fazer no meu comportamento, ou às vezes nos meus pensamentos, alguma coisa que realmente, é bom que seja uma atividade prática, eu diria que fosse alguma coisa não só teórica, porque teórico, sabe, a gente não consegue mudar, alguma coisa prática. Para um pode ser fazer mais esportes, para o outro pode ser rezar um pouco mais, ou se concentrar mais na reza. Mas alguma coisa que você sabe que não vai ser só uma decisão para fora, mas que vai ser alguma decisão que de alguma forma vai mexer com
o teu interior e com certeza isso aqui vai trazer para todos nós e para todo o povo de Israel e para toda a humanidade um ano bom e doce, Shana Tova Metuká, que a gente seja inscritos e selados para um ano maravilhoso, se Deus quiser. Shkoyach a todos. Acho que é aqui, né?